Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 12 de janeiro de 2025 e o título do culto de hoje, o tema foi Florescendo em 2025. Thrive, to thrive. Florescer em 2025, prosperar em 2025. Eu usei a palavra florescer porque o tema não tinha a ver com finanças, apesar de se aplicar sempre a todas as áreas das nossas vidas, e finanças é uma delas. A gente às vezes precisa dissociar uma palavra que já está muito associada com dinheiro. Então, florescer ou florescendo em 2025, quem vai ministrar é a Stella Timmons. Mas nós começamos o louvor com uma palavra profética que dizia que nós precisamos voltar a falar em nome do Senhor. Isso significa, eu estou andando na rua, Deus me dá uma palavra, eu tenho essa expectativa, já orei para que Deus me dê uma palavra para alguém no dia. Eu estou indo ao banco, não sei quem que vai ao banco hoje em dia, mas se você for ao banco, já fale, Senhor, no meu trajeto daqui até lá, e lá me dê uma palavra por alguém, me ajude a ser vida para alguém, me ajude a ser suas mãos, seus pés, sua boca, que eu possa falar, trazer vida por meio de uma palavra que vem do trono. Agora deixa eu só dar um parênteses aqui. Se você fala uma palavra e não fala que veio de Jesus, você não deu uma palavra em nome de Jesus. Eu canso de assistir, eu falo sempre isso, porque isso é uma coisa que me incomoda. Eu assisto muito filme cristão, eu acho o máximo todos eles, mas eu dou quase nota 0 às vezes. Porque o filme não teve a capacidade de dizer o nome de Jesus. É o Deus da Bíblia, é o Deus dos cristãos, mas o nome de Cristo não é mencionado. Isso para mim é diluir o evangelho. Então, não saia diluindo, porque hoje todo mundo pensa que todas as religiões levam a Deus, algum Deus, levam para o céu, para o paraíso, para uma vida boa depois da morte. Mas se você não menciona o nome de Jesus, então você é igual a todos os outros. Não fez diferença. Qual é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos? É o nome de Yeshua. É Jesus em português, Jesus em inglês. O nome que você usa, que está na sua Bíblia, no seu idioma, é Jesus. Então, precisa ser usado o nome de Jesus. Não adianta você pregar o evangelho destituído do nome de Jesus. Você não usou o nome que é sobre todo nome, a pessoa não tem como saber que esse é o nome da salvação. Então, nós precisamos falar mais o nome de Jesus, falar mais de Deus para as vidas, levar as boas novas para as pessoas. Abre a sua boca e deixa Deus te usar. Deus diz assim, não retenha o som, porque conforme nós falarmos, Deus vai gerar um eco e fará com que a nossa voz reverbere e percorra não só aquela vida ou aquele lugar, mas as nações. Não se acanhe. Dentro daquilo que Deus te deu, dentro da pessoa que Deus fez você, reformada, restaurada, renovada, né? Porque nós chegamos a Cristo de um jeito, não vai me dizer que você continua dizendo eu sou assim, então Deus não pode me usar. Não, não funciona assim. Nós chegamos como estamos, né? Venha como está. Eu vou te transformar, te capacitar e vou te enviar. Todos os discípulos eram diferentes e todos tinham suas virtudes, as suas fraquezas, as coisas mais, né? Deus tratou com todos eles e enviou a todos eles, a todos os discípulos. Deus enviará. Nós somos discípulos, não somos? Então, ele vai te enviar. Para ele te enviar, só o que você precisa dizer é eis-me aqui, Senhor, e confiar que ele vai transformar o que precisa ser transformado, vai te capacitar com o que você precisa receber, vai te libertar, vai te curar. Isso é uma coisa, uma jornada diária, e dentro dessa jornada diária ele sempre tem alguma coisa que ele te dá para alcançar alguém. Então pare de usar desculpas esfarrapadas. Todos somos discípulos e todos seremos enviados com alguma coisa. Seja um copo d'água com uma palavra de amor em nome de Jesus. Seja um sorriso e um bom dia, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos começar a usar o nome que é mais poderoso do que todo outro nome. Não há outro nome acima do nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E então está na hora, de repente, de nós sabermos se os demônios se incomodam conosco ou não. Eu conheço Paulo e Apolo, mas você nunca ouviu falar. Lá nas dimensões das trevas, o seu nome não chegou, você nunca incomodou ninguém. Gente, é muito fácil incomodar um inimigo, é só você começar o seu dia, te adoro, te louvo, te exalto, Senhor Jesus, tu és santo, 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 vamos juntos nesse dia, eu me rendo a ti nesse dia e consagro a minha vida a ti nesse dia, usa-me como um vaso de honra, para a tua honra, Senhor, e despeja em mim, me enche, me enche, me enche do que o Senhor tem para derramar para as vidas ao meu redor, só de você sair da cama assim, você já incomodou as trevas. Agora você vai de fato saber se você é discípulo de Cristo se você der fruto. E são as nossas obras que mostram esse fruto. Você tem fé em Cristo, certo? E a sua fé é demonstrada por obras, coisas que você produz e que são visíveis. Você é a visibilidade, a manifestação e a revelação do Deus invisível. Cristo, quando veio, foi a manifestação perfeita do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele manifestava o Pai, ele revelava o Pai. Ele deu para nós o Espírito que habitava nele e nos capacitou para que nós fôssemos agora a manifestação e a revelação daquele que não podemos mais ver porque ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai. Não é? Então, nós cremos, pela fé somos salvos, isso vai gerar a habitação do Espírito Santo em nós e o fruto do Espírito Santo em nós transborda. E essa manifestação do fruto transborda com a visibilidade do amor por meio das obras. A alegria é evidente. A paz, ela é contagiante. As pessoas são atraídas por essa paz. E é isso que nós temos de viver. Viva sem medo de ser feliz. Ai, mas vão me cancelar, vão me rejeitar. Bem-vindo ao clube de todos os apóstolos, todos os discípulos de Cristo ao longo de toda a humanidade, aqueles que verdadeiramente produziram fruto em obras, eles serão e foram rejeitados. Nós seremos, e assim nós sabemos que nós estamos andando num caminho que é estreito. Nós não vivemos para agradar as pessoas, nós vivemos para alcançar as vidas e assim agradar ao Pai. Se não gostarem, não tem problema, você está falando com amor, você está falando com paz, você está oferecendo algo lindo. Se as pessoas não querem, não tem problema, você não vai dar um tapa nelas, você vai seguir amando. Como Jesus seguiu amando ao ponto de dar a vida por aqueles que o açoitaram, cuspiram nele, criticaram, rejeitaram, crucificaram. Se nós somos discípulos de Cristo, então nós precisamos viver esse amor que se dá, se necessário, até mesmo dá a própria vida. Porque nós sabemos, nós temos a esperança da glória, sabemos para onde nós vamos e queremos que todas as vidas que estão em contato conosco possam ter essa mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer a Cristo, de conhecer a sua palavra, de conhecer o Mashiach, Emmanuel, Yeshua Emmanuel, Deus conosco na terra para salvar. Amém? Em nome de Jesus. As palavras de outras estações talvez não tenham penetrado, mas Deus está gerando uma sinergia de portais e Ele está fazendo com que o reino seja penetrado por meio dessa maneira de viver que nós vamos buscar ter neste ano, de estarmos bem firme na vide, agarrados na videira e não pularmos fora da videira. Em nome de Jesus, amém? Nós somos pertencentes a algo, nós habitamos e pertencemos a Deus. Numa outra, antes de nós entrarmos na palavra, que é essa, uma outra palavra falou que essa será uma semana chocante, será uma semana que Deus vai manifestar como um relâmpago, e as nossas fraquezas Ele fortalecerá e os nossos pensamentos Ele mudará. E haverá um alinhamento de corações. E dentro dessa palavra, houve uma palavra para aqueles que têm arritmia cardíaca, que Deus vai dar um choque em nossos corações para resetar,
para resetar e fazer com que nosso coração físico esteja corretamente alinhado para que nós possamos correr com o coração de Deus e alcançar mais vidas. Em nome de Jesus, amém? E teve um testemunho, eu não me lembro agora o nome da pessoa que deu testemunho. Tô vendo ele aqui na minha frente, ele é um dos ministros, ele ministra muito sobre o sangue de Jesus, eu não me lembro agora o nome dele, mas tudo bem. Ele teve um testemunho, ele foi fazer não sei o que, um procedimento no hospital e ele foi curado. E aí ele pensou, bem, não vou desperdiçar o tempo aqui, eu vou visitar uma outra fulana que está num outro prédio, no hospital, e eu quero ser a tua voz lá. E ele sentiu isso do Espírito Santo, então era um outro prédio, era longe, ele pegou o carro, deu a volta, tinha muito gelo na rua, né, no pavimento do estacionamento, e conforme ele foi dando a volta de carro, ele viu no meio do estacionamento, sentado no chão, um senhor e 3 senhoras sentadas no meio do gelo, no frio ali com ele. E ele falou, nossa, que visão estranha, que coisa esquisita. Abriu o vidro e falou, aconteceu alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? E eles falaram sim. O moço escorregou, caiu. E ele era um homem grande e não conseguia se levantar. Então ele conseguiu uma vaga bem ali do lado deles e ele já foi orando, Deus, eu tive uma hérnia de disco. Eu não tenho força para levantar esse homem. Ele é muito maior do que eu. Senhor, se o Senhor me redirecionou e me fez estar aqui para ajudar esse povo, o Senhor vai ter de me dar uma força sobrenatural. E ele foi e pegou o cara e levantou o cara. E ele falou assim, nem eu acreditei. Acho que ele pensou assim, me senti Sansão, né? Foi o que passou na minha cabeça, Márcia, enquanto ele contava o testemunho. E aí assim ele pôde ministrar aquelas vidas simplesmente porque Deus redirecionou os seus passos. Para ir ver uma outra pessoa, mas no caminho ele pôde ajudar. Lembra de Jesus indo ressuscitar, antes de chegar lá era curar, né? Curar a filha de Jairo, e no caminho ele foi interrompido pela mulher do fluxo de sangue. Deus direciona os nossos passos, mas às vezes antes de chegar no alvo ele tem várias paradas de bênção pelo caminho. Então deixa Deus ser flexível, seja você flexível quando Deus quer te mostrar, te levar e te guiar. Ele pode ter o alvo de uma vida, ou 2, ou 3, ou 4, até você chegar naquela uma, no fim daquela jornada. Em nome de Jesus, amém? Aliás, se você está ouvindo esse vídeo agora, vocês que estão ouvindo só pela internet aí no YouTube, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, seu like. Não esquece de se inscrever no canal se já não estiver inscrito. E se você achar que alguém possa ser beneficiado e abençoado por essa palavra, não esquece de encaminhar, tá legal? Ok, vamos continuar aqui. E aí nós tivemos uma palavra muito interessante, abençoada, de que o sangue ainda fala. E o sangue fala mais alto do que qualquer outra voz. E nós sabemos que isso é verdade. Nós temos aqui a prática de cear. Se você não tem como fazer isso, você acha isso estranho, você pode comprar a caixa pela internet. A caixa que a gente usa na igreja. Isso vende no Mercado Livre. Você escolhe, é suco de uva mesmo, e um pãozinho abençoado. Eu gosto de fazer em casa com um vinho de ceia, que é um vinho bem docinho, bem fraquinho, e uma torradinha de pão asmo ou qualquer outra que o Espírito Santo te guiar. Deus não é legalista em relação a isso. Quando eu viajava em 2004, 5, 6, 7, 8, eu fiz muitas viagens que eu chamo de minhas aventuras com papai. E de mochila, né? De mochilão. E eu fiquei em muitos albergues e casa de muita gente, e já fiz muita ceia com água e com qualquer pão ou bolo que tivesse disponível. Lembre-se, não se transforma, nas dimensões do Espírito. Este é o corpo de Cristo. Se nós aprendermos a viver nas dimensões, ainda que nós não tenhamos o fruto da vide, nós podemos usar um outro líquido, e o que vai mover a substância terrena para ela ser na dimensão do Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, é a nossa fé. É a nossa fé que nos faz entrar pelos portais. Por isso a nossa fé é tão importante, por isso a salvação é pela fé. Não são as obras que nos salvam, é a fé que nos salva e produz obras.
O sangue ainda fala mais alto do que qualquer outra voz, e a glória tem de ser a última palavra. Então, quando você estiver na guerra espiritual, não se esqueça de usar do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que vence as nossas batalhas. Se ele não tivesse morrido naquela cruz e não tivesse derramado do seu sangue, nós não teríamos um veículo para a salvação. Não poderíamos atravessar os portais para entrar de novo na sala do trono, no jardim do Éden e termos acesso à árvore da vida. E deixa eu só falar uma coisa importante aqui. Às vezes as pessoas ouvem sobre portais e sobre acesso à árvore, sobre o jardim do Éden, e existem teologias e doutrinas mais tradicionais, mais antigas, em que essas coisas não são lugares reais. Tem pessoas que não creem que o Éden é um lugar real. Mas eu quero te perguntar, o que é que você come em Cristo que te dá vida eterna? O que dava para Adão e Eva a vida eterna? Era o fruto da árvore da vida. Por que Deus fechou acesso ao jardim e destacou as dimensões para que o que nós chamamos de céu hoje é o jardim do Éden? Tudo que está nas dimensões do Espírito, o centro de tudo é um jardim, basta ler em Apocalipse. Que nós temos uma nova Jerusalém e no centro da praça, com as suas raízes em ambos lados do rio, tem o quê? A árvore da vida. Quando Jesus morreu na cruz, ele restabeleceu a nossa entrada e o nosso acesso a esse jardim que ficou fechado. Lembra? Com o anjo, com a espada? Ninguém podia entrar. Deus separa as dimensões. A gente não consegue acesso à vida eterna com Deus sem a cruz. O sangue de Jesus abre o acesso para que nós sejamos reconciliados com o Pai. Isso nos dá acesso à árvore da vida, que é o que nos dá essa eternidade. Isso faz o nosso espírito nascer de novo. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos viajar e atravessar esse portal. Jesus é o portal que se abriu, ele é o véu que foi rasgado, na sua carne que foi aberta, que fez o portal se abrir, mas é somente com o Espírito Santo que nós podemos ir. É somente com a essência divina de Deus que nós podemos de novo acessar o Éden e a árvore da vida. É necessário, amados, se nós chegamos de uma doutrina que é mais focada em não entender as dimensões do Espírito, é preciso que nós verifiquemos se nós estamos presos ou numa caixa doutrinária, e aí é só você abrir a caixa e remanejar as coisas lá dentro, ao ler a palavra e ver a veracidade dessas coisas, ou se nós estamos encerrados numa fortaleza doutrinária e nós não conseguimos nem alcançar pensar nessas coisas, então é como se estivesse faltando um pedaço do evangelho. E aí nós precisamos fazer o quê? Orar, jejuar e ler a palavra de novo. Orar e jejuar e permanecer na palavra. Porque senão nós não conseguimos romper com essas fortalezas doutrinárias. São doutrinas que nos encerram, que nos fecham, nos aprisionam e nos impedem de avançar nas dimensões do Espírito. Nos impedem de receber a plenitude do que Deus tem para nós. Isso significa que você não tem salvação? Não. A pessoa que não entende nada das dimensões do Espírito, até nega o jardim do Éden, ou a árvore da vida, ou alguma coisa assim, ela não está desprovida da salvação. Mas é como uma criança que recebeu um monte de presente ao longo da vida. Então eu me converti, e aí eu fui crescendo no Espírito, e eu recebi um monte de presente de Deus, e eu nunca abri nenhum deles, eu não creio em nenhum deles, porque as fortalezas doutrinárias me impedem de enxergar esses presentes, ou de crer que eles sejam para mim, ou de crer que eles precisam ser abertos. Então, às vezes nós falamos um pouquinho de caviar, né? Nós falamos um pouquinho de carne, de coisas um pouco mais profundas nas dimensões do Espírito, na palavra, algumas coisas às vezes mais complexas, mas essas coisas são para todos nós, não são para os evoluídos, vice-querubins, apóstolos dos apóstolos. É para todo filho de Deus, todo aquele que está habitando em Cristo e está ali arraigado ainda na rocha que é Jesus, na videira, sendo cuidado pelo agricultor. Tudo que vem da seiva, tudo que vem da planta, é tudo plenitude de Deus para nós. E se nós não estamos recebendo,
talvez é porque nós recebemos ensinamentos que nos impedem de entrar por essas portas. E nós vemos isso muito claramente. Antes da reforma, o povo de Deus não tinha acesso às verdades, porque não tinha a palavra. Nos dias de Cristo, os rabinos haviam feito um grande desserviço, mudando ou simplesmente interpretando erroneamente a lei e os profetas. Aí Jesus vem, tenta ensinar o reino dos céus, tenta ensinar, tenta realinhar a visão do povo, e muitos seguiram não crendo e rejeitaram o próprio Messias por causa dessas fortalezas doutrinárias daquela época. Hoje nós vemos todo um povo judeu que não consegue reconhecer a Cristo, ao Messias, a Jesus como seu Cristo, seu Messias, por causa das fortalezas doutrinárias, que são cercas protetoras em torno da palavra. E hoje nós fazemos a mesma coisa em algumas igrejas. Então nós precisamos ler, nós mesmos precisamos ler a palavra. Nós não podemos só ir ao culto uma vez por semana e achar que nós estamos sendo alimentados com tudo que Deus precisa e tem para nós. Você não come todo dia comida? Precisa comer todo dia a palavra. Senão o seu espírito, sua alma morre de inanição. Lembra que o seu espírito nasceu, mas não é uma criança infante. É a tua alma que precisa ser reformada, que é velha, que precisa ser renovada, restaurada, às vezes quebrada, ferida, para nascer, para revigorar, para ser gente, né? Como a gente fala, para amadurecer e crescer nas dimensões do espírito. Sair do Egito e trazer o Egito junto não serve para nada. Tem que sair do Egito, se render a Deus, deixar Deus fazer a reforma completa, é ir para a fornalha, ir para a bigorna, para o martelo, ir para a fornalha, ir para a bigorna, para o martelo, para ele remoldar a nossa alma, reorganizar ela para que ela possa entrar na terra prometida. Ela saiu da escravidão, como é que ela vai matar gigantes? Ela precisa passar por esse processo. Quanto mais rápido a gente se rende a Deus, mais rápido esse processo acontece. Então, renda-se a Deus, deixa Deus fazer o processo, em nome de Jesus. Amém? É tempo de deixarmos as palavras das estações passadas que não penetraram, penetrarem. Nós precisamos entender que a semana será chocante, Deus vai trazer os seus relâmpagos, e nós precisamos saber que o sangue ainda fala e fala mais alto, e isso é algo espiritual. Se não entendermos as dimensões do espírito, não entendemos o que é o sangue que fala mais alto. Não que falou lá na morte de Cristo, mas que continua falando porque ele vive. Esse será um ano dos relâmpagos, a revelação de quem tu és. E houve palavras sobre os incêndios na Califórnia, não se esqueça de orar pelo povo da Califórnia. É uma palavra que veio com algumas palavras de avivamento. Então nós vamos orar pelo povo, e uma das palavras, será que eu anotei? Não anotei, que falaram bem no fim, foi: aqueles que perderam tudo ganharão ao Senhor, que eles possam conhecer a Cristo e receber a Cristo. E teve uma palavra também na adoração sobre as trevas que acontecem na criação. Lembra que lá em Gênesis 1, eu sei que tem algumas doutrinas meio esquisitas que surgem daqui, que não tem nada na Bíblia que diga algo a respeito disso, mas diz assim em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Então Deus criou alguma coisa que estava sem forma e vazio. Havia trevas, havia escuridão. Não é trevas malignas, havia escuridão na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus tira de si mesmo com a voz, a boca que é o verbo, que é a palavra, que é Jesus, e ele libera no universo toda a matéria-prima. E ele faz a terra, a matéria-prima do útero, da onde ele vai tirar o homem. A humanidade ele vai fazer desse barro, dessa terra, deste planeta. Não tem trevas na criação. O que tem é difícil da gente entender isso. Eu sei que colocaram aqui nesses 2 versículos na quebra aqui, e Deus disse haja luz, dizem que caiu Satanás, e aí não sei de onde eles tiraram isso, queridos. Nem os rabinos messiânicos, nem os judeus messiânicos creem nisso. Mas se você crê também, a sua salvação não está em perigo, ok? Apenas precisa se procurar de onde saiu isso. Foi do livro de Enoque?
todo o livro de Enoque é coerente com a palavra de Deus, sem querer demonizar o livro de Enoque. Eu acho que todo mundo deve ler, mas precisa ler com a devida proporção de o que é maior, o livro de Enoque ou a palavra de Deus. Mas enfim, como que é a substância ainda informe que Deus gera no bebê? Fala, o Senhor me conheceu desde o ventre da minha mãe, quando eu ainda era uma substância informe. Essa era a terra. E você lembra que lá no Êxodo, lá no Monte Sinai, o que tinha sobre a montanha? Relâmpago, fogo e trevas, escuridão. Não era trevas demoníacas, essa escuridão, o pavor que gerou. É porque o que vem de Deus é algo muito poderoso. Dentro disso tudo que é poderoso, tem de tudo que a gente possa imaginar. É como se fosse a matéria-prima da criação. E aí tem coisa escura, coisa clara. Aí quando Deus diz, haja luz, não é sol, lua e estrelas. Não é luminários. É, haja Jesus. Porque Jesus vai trazer a organização daquilo que é o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. Precisava de Jesus, Papai e Espírito Santo, deu a plenitude divina trabalhando nesse projeto. E aqui ele está mostrando para nós essa plenitude. Enfim, só para dizer que alguém mencionou isso e eu não sei nem o que eles mencionaram a respeito disso, mas ficou aí de presente para vocês. E uma frase densa. Sua compreensão não é necessária para a sua cooperação. Deus às vezes nos dá uma missão e nós não precisamos entender o que Ele está dizendo, a essência, a complexidade. A gente só precisa saber entender o passo 1, 2, 3. Às vezes não precisa entender o que está por trás para obedecer. Então, a nossa compreensão não é necessária para a nossa cooperação. Entender não é necessário para obedecer. Precisamos somente ouvir claramente e seguir a direção de Deus à risca. Quanto ao tempo, como, modus operandi, o porquê, às vezes a gente só vai entender depois. Então não espera entender a missão para realizar a missão. Apenas pergunte a Deus, é hoje, é amanhã? É assim, 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 é assado? Como que é? Fui, não entendi ainda, mas vou continuar buscando para entender o que o Senhor está me pedindo para fazer, mas vou fazer, vou obedecer. Amém? De novo, sua compreensão não é necessária para a sua cooperação. E então veio a Estela e ela começou a ministrar e ela falou assim que todo ano ela pede uma mensagem para o Senhor para o próximo ano. E ela fez a mesma coisa em 2024. Em 2024, o Senhor quis fazer uma coisa diferente com a leitura bíblica dela. Ela normalmente lê a Bíblia toda num ano, como todos nós deveríamos fazer. Todos os anos começa de novo, terminou, começa de novo, terminou, começa de novo. Se você ler só um capítulo por dia, você vai levar 3 anos. Chegou no fim, começa de novo. E nesse ano de 2024, Deus pediu para ela começar em Salmos. Então ela começou em Salmos, foi até Apocalipse, continuou no Gênesis para chegar no Salmo de novo, terminou com Jó. E Deus tinha falado para ela que a palavra para 2024, ano passado, era estratégico. Que Deus, estratégia é um plano bem elaborado e tudo, então eles oraram, ela orou em cima dessa palavra estratégica o ano todo. E o versículo que ela tinha era Jeremias 29:11, que tenho planos para vós, planos para o bem, não para o mal, para te dar uma esperança e um futuro. E para 2025 ela fez a mesma coisa e ela já tinha lido a Bíblia dessa maneira e na Bíblia ampliada. Na Bíblia ampliada era quase um comentário, dá para você pegar e usar ela para pregar, porque ela meio que explica. Ela vai colocando parênteses e vai explicando um monte de coisa no meio do caminho, no meio do versículo. E a palavra que Deus deu para ela para 2025 é florescer ou prosperar, que é o oposto de sobreviver. Quem está no módulo ou no modo sobrevivência, ela está tentando não morrer.
tá sempre por um fio, é sempre uma luta, é sempre uma desgrama, é sempre um desespero, é sempre um Deus nos acuda. E esse é um lugar real que muitas pessoas estão, mas não é o lugar para nós estarmos em 2025. Em 2024, quem sabe a gente estava no modo sobrevivência. E como é que a gente venceu isso? Saímos do modo sobrevivência ou continuamos nele e por quê? Isso é uma coisa que cada um tem que perguntar para o Senhor. Porque se a gente vence o modo sobrevivência, e eu não estou falando de você sobreviver porque você não sabe o que você vai comer amanhã. Eu estou falando de coisas espirituais que incluem as coisas físicas, mas primariamente espirituais. Nossa vida não é medida por quanto dinheiro você tem, ela é mais medida por quanta gratidão você tem. E quando você vê Deus agindo na sua vida, tendo ou não tendo coisas, não é? Tem mais crente no meio de pobre do que tem no meio de rico. Por esse motivo. Porque nós precisamos de Deus conosco quando nós não temos. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo que precisamos avançar no Espírito com gratidão por tudo que não temos, não porque não seguimos com Deus porque necessitamos, senão vamos morrer. Seguimos com Deus agradecidos, tendo ou não tendo, Ele está conosco. E quando nós aprendemos a sermos bons mordomos, bons administradores dos recursos que Ele nos deu, pouco, somos fiéis no pouco, aí Ele vai aos poucos nos colocando sobre o muito, em tudo, em revelação, em ministração, em servir, em abençoar vidas, em ganhar mais dinheiro, em tudo, amados. Então, o foco não é a prosperidade física, mas ela faz parte da nossa jornada. E quando nós estamos sobrevivendo, nós estamos em grandes esforços e lutas. Quando nós estamos florescendo, nós estamos avançando, expandindo, prosperando. É diferente a maneira como a gente administra o nosso dia a dia. Talvez quando você está no momento de sobrevivência, você acorda já pedindo socorro para Deus. Quem sabe nós precisamos virar essa chavinha e acordar agradecendo a Deus. Mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja um punhadinho, agradeça. Mesmo que haja enfermidade, mas você tem esperança da glória, agradeça. Muda completamente a nossa maneira, nosso modus operandi, nossa vivência, nossa experiência de vida com Cristo. E nós precisamos, às vezes, deixar Deus mudar a nossa mentalidade, daqueles que estão sempre em falta porque saíram da escravidão, para aqueles que já passaram tempo no deserto, já entenderam como é que funciona a coisa e agora vão avançar para matar gigantes, com ou sem dinheiro, com ou sem amigos, porque Ele, que é a palavra, é suficiente para nós. Nós não precisamos dos outros se nós temos a Ele, e Ele envia os outros de quem nós vamos precisar, caso necessário. Acho que eu falei um monte de redundâncias agora, mas vocês entenderam. Crescer, florescer significa crescer vigorosamente, avançar a despeito do objetivo. Nós vamos avançar e alcançar o objetivo a despeito das coisas que vamos encontrar pelo caminho. E essa é uma mentalidade de florescer e de prosperar. Nada vai me segurar para trás. Eu não vou transformar meu florescer, minha prosperidade num sobrevivencialismo. Agora, não posso florescer sem habitar. Não existe florescer na videira sem habitar na videira. Se você pulou fora da videira, você não está florescendo na videira. Então, florescer em Cristo demanda demanda estarmos em Cristo. Precisamos estar firmes, permanecermos firmes, conectados nele. É um boom, é uma expansão, é um uau de crescimento se nós estivermos nele. E tem muita gente que reclama, eu não cresço, mas também você não tem mais comunhão com os irmãos, você não lê mais a palavra, não jejua e não ora, você pulou fora da videira, você quer ter que tipo de vida em Cristo? Não vai ter nada, porque só dá para ter vida em Cristo se você está grudado lá, sugando da seiva da própria videira que é Cristo. E isso demanda jejum, oração. O caminho é estreito, meu querido, não cai do céu. A salvação é pela fé, o resto tu vai jejuar e vai orar porque você precisa moldar a tua alma a algo que não é o Egito da onde ela saiu, não é o modo escravidão.
É diferente o modo de vida na fé em Cristo. É completamente diferente. A gente não vai saber o que é se você não ler a palavra. De novo, se você ouve 3 versículos por semana no culto, você não está entendendo o que é a palavra de Deus. Precisa se alimentar dela sim ou sim. Tem que ler. Eu não sei ler. Bota lá no áudio da palavra e vai ouvir todo dia. E vai meditar naquilo que você ouviu todo dia. Não tem desculpa hoje. Todo mundo sabe mexer num celular hoje, mesmo sem saber ler. E então, vamos lá. Abra a sua Bíblia em João 15. Versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. Então tem ramos que dizem que estão em Cristo, que nem a igreja de Sardes. Diz, tem placa, tem nome de que está vivo, mas está morto. Deus vai lá e poda. Aí você não pulou fora de Cristo. Você já tinha caído fora, já tinha morrido. Então o pai está lá podando. Agora, tem ramos que estão mais ou menos dando fruto. Tem algumas áreas da vida que precisam ser podadas. Deus vai lá e bota na fornalha, bota na bigorna, vai para o martelo. Isso é a poda. Deixa Deus podar, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus podar, meus queridos. Senão, a gente não floresce tanto quanto deveria. Toda planta tem a estação da poda. Deixa Deus fazer a poda. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Deus corta, o Pai corta. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está falando aos ramos que estão grudadinhos lá, estão na videira. Permanecei em mim. Então, olha, vocês já estão limpos, eu já estou lavando vocês com a palavra. Você que está lendo a palavra todo dia, você está limpo, Deus está te lavando constantemente. Mas ele ainda exorta, permanecer em mim, porque se você não permanecer em mim, eu não posso permanecer em vós. Nós estamos, lembra? Jesus é o tabernáculo vivo, nós entramos em Cristo no tabernáculo vivo e nos tornamos tabernáculos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Se nós não habitarmos no tabernáculo vivo que é Jesus, o Espírito Santo não pode habitar em mim. Se eu não disser sim pela fé, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus, homem na terra para salvar, que morreu no meu lugar para me remir dos meus pecados, o Espírito Santo não vem habitar em mim. É eu nele e ele em mim. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, o ramo que se arranca e joga fora não produz nada. Se você não permanecer na videira, você não vai também poder dar fruto nenhum, se você não permanecer em Cristo. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, em Cristo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta você sair carreira solo. Sem Jesus, não tem o que fazer. Os discípulos, eles foram enviados de dois em dois, os 12 foram enviados 70, os 120. Eles não iam sozinhos, eles iam pelo poder do Espírito Santo que Deus, Jesus, deu autoridade a eles. Eles não faziam em nome próprio, eles faziam em nome de Jesus. Eles não foram enviados com poder solo, poder só deles, eles foram enviados com o poder de Deus. Isso nos ajuda a permanecermos humildes, porque tem muita gente achando que é super poderoso porque recebe palavra toda hora, mas esquece que é porque Deus deu pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua morte na cruz, ele nos deu de graça. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos receber. Isso é graça, mas nós ainda temos de ter fé e ainda temos de ser tratados por Deus e repaginados para que nós possamos ter essa humildade, essa santidade, essa bondade que Ele teve. E aí nós podemos ser o espelho dele, o reverberar, o eco da voz do Criador sobre essa terra. Versículo 6.
5. Sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E aí o que acontece com os ramos que são podados, que são cortados, que são lançados fora, que caem? Deus vai lá e ajunta e faz o quê? Joga no fogo e queima. Isso é como se fosse uma parábola. Como as muitas, quase todas as parábolas, vai reparar lá, especialmente nas parábolas que Deus contou, que Jesus contou na última semana antes da cruz. Quase todas elas eram, olha, fé, salvação, lago de fogo, escolhe qual você quer, destino eterno. Era sobre o reino dos céus e o destino eterno, e o lago de fogo, e a fornalha que queima tudo aquilo que não quer Jesus. Deus está sempre falando de inferno, de Hades, na sua palavra. Nós aqui jogamos fora da pregação do evangelho o fato de que há eternidade com Deus e eternidade sem Deus. E eternidade sem Deus é lago de fogo. Por isso nós precisamos aprender a pregar o evangelho completo, não pela metade. Com amor, com graça, lógico. Você não quer assustar a pessoa na primeira, mas ela precisa saber a verdade. Então, se você já pregou 10 vezes e você não mencionou esse assunto para ela, alguma coisa está faltando, porque Jesus veio para poder tirar você dessa morte eterna no inferno. Né? Precisa pregar tudo. Jesus não veio para você ter uma vida gostosinha, fofinha. Jesus veio para você ser livre da morte eterna no lago de fogo. Para você ter vida eterna com Ele. Se você fala que é só vida eterna com Ele, você não mostrou a alternativa, a pessoa fala, não é tão ruim, né? O evangelho precisa ser pregado por completo. Versículo 7. Se permanecer, perceba que é tudo condicional. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes a gente não sabe quem é e onde está e não sabe pedir nada para Deus, porque não tem essa intimidade. Mas se você permanece nele e as palavras de Deus, tudo que Jesus falou, permanece em você, você está lendo a palavra constantemente, você está obedecendo a palavra constantemente, você pode pedir o que você quiser, porque você já está alinhado com a palavra. Teu vai ser o querer e o efetuar, segundo Filipenses 3 alguma coisa, 3:11 eu acho que é. Porque nós já estamos alinhados com Deus. Os seus pensamentos já são os nossos pensamentos. Então a gente pede e acontece, porque a gente está pedindo alinhado com o Espírito Santo. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Se nós dermos muito fruto, fruto de arrependimento, transformação, fruto do Espírito Santo, a evidência dessa transformação e fruto, obras, vidas que estão sendo salvas. Papai é glorificado nisso, ele recebe glória quando nós agimos como Jesus agiu. E assim, de fato, nós demonstramos e provamos que somos discípulos de Cristo. Sem fruto, evidência, transformação e obra, nós não temos nada para mostrar, não há manifestação de que somos os seus discípulos. Os discípulos fazem como o mestre. Então nós precisamos começar a agir mais como Jesus. Não é ser Jesus, Deus, é sermos discípulos de Cristo, sermos os pés e as mãos, a voz de Jesus, para aqueles que estão ao nosso redor. E há evidências desse discipulado que são visíveis. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. O Pai amou a Jesus e também Jesus, assim, dessa mesma maneira, nos ama. Então, é lucro permanecer no amor de Jesus. Não se esqueça que Ele te ama. Pare de duvidar do amor de Jesus. Se você está duvidando muito, precisa voltar mais para a palavra. E precisa ler mais e crer e declarar essa palavra, porque Ele está dizendo que Ele nos ama. Nós aqui precisamos aprender a permanecer neste amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, para eu permanecer no amor, eu preciso continuar manifestando as suas obras, o fruto do Espírito Santo, e então eu permaneço no seu amor, e então eu demonstro obras, então eu permaneço no seu amor. É um ciclo que está sempre sendo renovado.
Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus obedecia à palavra, guardava toda a essência da palavra e permanecia no amor do Pai. Nós vamos guardar toda essa essência da palavra que o Espírito Santo vai nos mostrar qual é, e então nós permaneceremos no seu amor. 11. Tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo esteja em vós. Olha, tudo que eu ensino para vocês, Jesus diz, eu ensino para que vocês sejam alegres. Eu quero a minha alegria em vocês. E para que a sua alegria seja completa, plena, transbordante. O meu mandamento é esse. Que mandamento é esse que a gente precisa guardar? Que vós vos ameis uns aos outros. Você não gosta de alguém? Aprende a amar. Você não gosta dos seus irmãos, pastores, líderes? Aprenda a amar. É o amor de Jesus que vai romper o ranço do ressentimento, da amargura, do ódio dentro de nós. Tem que deixar Deus trabalhar essas coisas sim, para que nós sejamos vasos limpos, para que Ele possa colocar mais da sua unção, da sua glória, do seu poder em nós, para que nós possamos ser derramados nos outros. Mas essa sujeirinha que está aí dentro, Deus não quer que essa sujeirinha contamine a sua unção pura. Então, quando a gente deixa tratar, Deus continua usando. Quando a gente joga debaixo do tapete e se nega, aí começa o problema da raiz tomando forma. A raiz da amargura, que aí ela vai contaminar toda essa planta e vai matar isso. Então tem que deixar, enquanto você está seguro, enquanto Deus está tratando, enquanto você deixa Deus tratar, enquanto você reconhece que há um problema e você continua lá no jejum, na oração, na palavra. E não se esqueça que o perdão não acontece sem arrependimento. O perdão demanda o arrependimento. Nós precisamos perdoar todo mundo. Você vai perdoar, da sua parte você vai perdoar, mas o fulano não vai receber o perdão se ele não se arrepender. E a outra pessoa pode te perdoar quanto ela quiser, aleluia, glória a Deus para ela. Se você não se arrepender, você não recebe o perdão. Fica a dica. Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a vida própria, a própria vida, em favor dos seus amigos. Se nós não amamos uns aos outros, como Jesus está pedindo, como está dizendo que é o seu mandamento, olha, eu preciso que vocês amem uns aos outros, ao ponto de dar a vida por eles. E aí Jesus vira e fala assim no 14, vós sois meus amigos, se, condicional, vocês fizerem o que eu mando. Então nós precisamos aprender que sim, esse é um caminho estreito. É difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele habita em nós e ele vai nos ajudar. Então tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque o Espírito Santo, ele está nessa jornada conosco. Nós não somos abandonados, deixados, largados, esquecidos. Nós estamos sempre com o próprio Deus caminhando conosco, passo a passo. Que privilégio glorioso de nessa jornada de caminho estreito, cheio de demônio correndo atrás, cheio de gigante para matar, com toda a nossa carne ainda, né, relutando, gritando, estrebuchando, Deus continua andando conosco. Ele é o maior interessado em nos ajudar. Nós é que somos orgulhosos demais, às vezes, para receber a sua ajuda. Especialmente quando implica que precisa dar uma cavada nas podres que estão aqui dentro, né? Tem que deixar Deus fazer. Eu oro para que você deixe Deus fazer, em nome de Jesus. Que eu deixe Deus fazer também, em nome de Jesus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. É como se ele estivesse dizendo, o meu Pai é o seu Pai agora, certo? Tudo que eu ouvi dele, eu estou passando para vocês. Vocês são meus amigos. O servo não sabe o que o seu senhor pensa, mas o amigo sabe. Mas não se engane, nós somos servos. Deus ainda nos chama de servos em outros lugares. O que ele está dizendo aqui é que nós também somos amigos. E nós não estamos mais agora alheios como servos normais que não sabem o que o Senhor está pensando. Ele só obedece a ordem cega. Primeiro nós obedecemos a ordem cega, porque como a gente entendeu aqui atrás, né? Cadê aquela frase? Sua compreensão não é necessária para a sua cooperação. Mas
Em algum momento, quando mais nos aproximamos de Jesus, mais conhecemos, mais revelação Ele nos dá, nós vamos começar a entender essas coisas mais difíceis, porque Jesus está dizendo que o que Ele ouviu do Pai, Ele nos dá a conhecer, e isso nos torna mais do que servos e até mais do que amigos, nos torna filhos desse Pai glorioso que nos ama, nos abençoa e anda conosco nessa jornada de vida, às vezes tão estreita e tão difícil. Versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Lembra, gente, vocês não vieram bater na minha porta. Oi, Jesus, pode ser meu rabino? Não, ele pensa nos discípulos. Naquela época, os discípulos iam perguntar para o rabino: olha, tá aqui as minha carta de recomendação do meu rabino lá da minha sinagoga, e eu fiz isso, estudei isso, posso ser seu discípulo? Posso estudar com você? Com Jesus era diferente. Jesus é que foi atrás, eu chamo você, e ele chamou todos os desqualificados da sua época. Então, se você pensa, puxa, eu sou tão desqualificado para essa obra, sim, bem-vindo ao clube, todos nós somos. E é por isso que ele nos escolheu. Ele vai aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado em nós. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos. Eu não só te escolhi um negócio, estéril e tudo mais, eu te transformei e eu tenho um desígnio, eu tenho uma tarefa, eu tenho um plano para você, tenho um destino para você, e esse destino é que você vai e dê fruto, porque eu te escolhi e te enxertei em mim, aonde a seiva verdadeira, a vida, a glória, a luz verdadeira, e estando em mim, você não tem outra opção senão dar fruto, e o seu fruto vai permanecer, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu te dê, eu te conceda. Papai quer conceder seus pedidos, se você estiver alinhado com Ele. Agora, qual é o mandamento final? A lixa total? 17. Isso vos ordeno, vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, nós te pedimos que o teu amor venha nos inundar, nos sarar, nos libertar de tal maneira, nos realinhar, nos aprumar, nos forjar, que seja ouvido o clamor do teu sangue por vida em nós, uma vida enxertada que permanece e habita em Cristo, e que haja fruto para que todas as outras vidas que o Senhor coloca ao nosso redor também possam te conhecer e serem enxertados na videira verdadeira. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a orar mais em língua, dá-nos o batismo do Espírito Santo, enche-nos dos dons do Espírito, Senhor. Ajuda-nos a orar e interceder mais pelas vidas ao nosso redor. Ajuda-nos a te ouvir, Espírito Santo, para saber por quem nós devemos interceder. Ajuda-nos, Pai, a estar mais na Tua Palavra. É gloriosa, é maravilhosa a Tua Palavra, Senhor. Ensina-nos a amar a Tua Palavra, a devorar a Tua Palavra, a nos deleitarmos na Tua Palavra, porque elas são o Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a jejuar, ensina-nos a jejuar, porque o noivo não está mais conosco, nós precisamos jejuar e orar em preparo, porque nós somos a geração que vai preparar o caminho para a sua vinda. Jesus, nós queremos ser essa geração de jovens profetas e nazireus, ou anciãos profetas e nazireus, que antes eu podia orar, jovens profetas e nazireus, agora já estou na transição, anciãos profetas e nazireus, que prepararão o caminho do Senhor em santidade e humildade, com uma adoração extravagante, conforme o nosso chamado aqui no Brasil, Deus, com grande humildade, rendidos a Ti, submetidos a Ti, para que ao orarmos, Senhor, o diabo verdadeiramente fuja, bata em retirada, por estarmos pingando, exalando do Teu perfume, escondidos no sangue
encharcados, lavados, remidos pelo teu sangue, Rei Cantor. Madkareda sote iare, nimdare bangol, gariashotukur, madayande, stori andori, kandalaiti, que arroba rata. Vem com o teu manto, tua cobertura sobre nós, que ialare motai, sobre o Brasil nesta manhã, nesta tarde. Tiarieshotokur, madsgariandola, rambatoia, raidai. Transforma, Senhor, penetra, Senhor, em nós com o teu sangue, de uma forma que todo o câncer que está em nós, físico e espiritual, possa ser totalmente extirpado. Curriandandola, ensina-nos, Senhor, a perdoar e ensina-nos a nos arrependermos. Ensina-nos, Senhor, a sermos mais transparentes, mais como o Senhor era. Transforma-nos em verdadeiros pequenos cristos, cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Restaura, Senhor, restaura-nos a imagem e semelhança do Criador. Tiarandore que asotakantashi, mirma da guialaturga, tatsuv, gotoi, andada, reia, torra, namamai. Eis-nos aqui, nós dizemos Hineni Adonai, Hineni Adonai, Hineni Adonai. Te kiariat sut kurbaj, badu, kalayandot, karasotike, shimiadat. B'Shem Yeshua, B'Shem Yeshua, B'Shem Yeshua. Este é o teu corpo, que foi partido por nós, ferido, moído. O véu que foi rasgado, abrindo os portais, para que nós pudéssemos ir além daquele anjo que guarda a entrada para o jardim e pudéssemos entrar e alcançar os braços do nosso Pai e a eternidade do fruto da árvore da vida. Obrigada, Jesus, nós comemos do teu corpo, da tua carne. Obrigada, Jesus. Yeshua rararabasora tirmanaitei tirararabasora neiata Yeshua. Te agradecemos, Senhor, pelo véu que foi rasgado para que a nação brasileira pudesse chegar ao Santo dos Santos, para que fôssemos uma nação ovelha, uma nação justa, por causa da tua justiça. Por causa da tua bondade, nós sejamos uma nação boa, bondosa para com os outros. Por causa da tua fidelidade, sejamos uma nação fiel. Por causa das tuas misericórdias, nós sejamos uma nação misericordiosa, compassiva. Por causa da tua retidão, sejamos nós uma nação reta. Por causa do teu poder, sejamos uma nação poderosa, realizando sinais, milagres e maravilhas, levando o teu evangelho aos confins da terra. Nós, Brasil, comemos da tua carne, para que nós sejamos purificados, limpos, e tenhamos em nós toda a capacitação para exercermos o chamado que o Senhor tem para nós, o destino que o Senhor designou para nós, em nome de Jesus. Este é o teu sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, vertido por amor de nós, por amor de toda a humanidade. O sangue que desceu pelo Calvário, desceu pela cruz, desceu pelo madeiro, encharcou a terra, a matéria-prima da onde nós fomos
da qual nós fomos criados, formados, forjados. O Senhor purificou até a matéria-prima, Senhor. Fico imaginando, Senhor, o teu sangue já penetrando nos ossos secos que ressuscitarão naquele dia. O teu sangue penetrando no corpo, assim como fará para os vivos, nós que estamos bebendo e comendo de ti, Senhor, agora, já preparando, Senhor, para aquele dia da transformação dos nossos corpos, que se dará num piscar de olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós bebemos do teu sangue, no qual está a tua luz, a tua vida, a tua glória, toda a tua essência de vida. Nós bebemos. E o povo brasileiro, o Brasil bebe dessa redenção, luz, glória e vida. E que haja uma explosão de vida em 2025. Uma explosão de vida no Brasil. E que haja um remanescente totalmente enxertado, totalmente grudado na videira, totalmente permanecente, permanecendo, vivendo, habitando, entrelaçado nessa videira, enxertado completamente, recebendo dessa seiva, dessa vida. Brasil, terra da verdadeira cruz de Cristo, terra da verdadeira unção, vida e luz do noivo Jesus. Terra que levará abundância de pão e pão da vida, celeiro de vidas e celeiro de alimento para as nações nesses últimos dias. Lechaim. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Yehová, Roko, Tzmanati, Ramashmatki, Bedgeliadur, Bidzungudur, Badach, Atkatkiletur, Nyangaroloniana, das Kuria de Chikadig, Claria de Ganga, Dalara do Tudbedi, Ganduziv, Golodo, Kuts, Bediriachi, Bedgadiala Rongo, Tuyandar, Havot, Kata Yeshua. Gadot Kata Yeshua, Matkanes Lediat, Gorkatim, Yimedikariat, Glud, Gutur, Batash. Bashem Yeshua, Bashem Yeshua, Bashem Yeshua. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que nós possamos ter uma semana de entender, discernir onde estamos. Se estamos com pouco fruto, com muito fruto, se estamos grudados na videira, se pulamos fora da videira, se estamos permanecendo, se estamos habitando nele, se estamos na palavra, se estamos orando, se estamos jejuando. Diz assim: Senhor, passa a revista em mim, expõe à luz tudo o que precisa ser visto, de bom e de ruim, me alinha, me apruma nesta semana, prepara-me, Senhor, para um ano de florescer, florescer por estar em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Nós estamos produzindo o nosso primeiro livro e alguma das coisas que nós falamos hoje não vai estar nesse primeiro, vai estar no segundo. Eu queria encorajar você a assistir o nosso seminário Panorama Escatológico 1. Panorama Escatológico 1. Porque fala dessa realidade do Éden. O que aconteceu no Éden, o que aconteceu na queda, o que fim levou o Éden e o que aconteceu com o homem após sair do Éden e o início de todo o plano da redenção até a cruz e o restante do plano da redenção até a segunda vinda de Cristo. Tudo isso está nesse seminário Panorama Escatológico 1.
É essencial. Se você é uma dessas pessoas que veio de uma igreja um pouco mais tradicional e nunca ouviu falar nada de portais, não ouviu falar nada das coisas, das dimensões do Espírito, esse seminário ele vai abençoar a sua vida, ele vai te ajudar a compreender essas coisas, essas verdades espirituais e vai facilitar a sua caminhada com Cristo. Porque nós não podemos caminhar com Cristo somente aqui no físico, no terreno. Não funciona. Todas as parábolas eram e o reino do céu, e o reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um lugar que a gente não consegue ver nas dimensões do Espírito. É um lugar que antes era o Éden e está dentro agora da Nova Jerusalém, que desce do céu para a terra na sua segunda vinda. É importante compreendermos essas coisas, então não deixe de conferir. Amém? Eu amo muito vocês. É um prazer e um deleite estar com vocês aos domingos. E nos vemos domingo que vem, não é? Shalom, shalom.